Olá, meu amigo, minha amiga do Mito Concursos. É uma satisfação e uma alegria fazer parte dessa equipe e poder contribuir de algum modo para o sucesso de vocês nesse caminho para aprovação no concurso público tão sonhado. Meu nome é Leandro Musa, eu sou procurador da República. Antes eu fui procurador federal da AGU. Antes também fui escrevente técnico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Sou professor de cursos preparatórios e aqui a minha função é tornar o caminho de vocês mais leve, mais simples. A minha função é ser um facilitador de vocês, tá certo? Eu vou deixar meu e-mail no final da aula. Sintam-se à vontade de me escrever. Pode escrever, mandar e-mail, direct. Terei o maior prazer em responder, tá? Os questionamentos, pode mandar sugestões, dúvidas, angústias. Eu estou aqui para ajudar vocês. O que vocês não entenderem, me escreve, manda para mim, que eu terei todo o prazer e a satisfação de responder os e-mails. Às vezes eu não respondo na hora, mas no outro dia eu respondo. Tá certo? Então, a nossa aula aqui é de Direito Processual Penal. Esse módulo é o módulo sobre recursos, teoria geral dos recursos, recursos em espécies e ações autônomas. Vocês verão que alguns temas que eu vou trazer em aula não costumam vir nos manuais que vocês estudam para concursos públicos. Bom, meu amigo, tá certo? Agora nós vamos entrar na nossa matéria, que é Direito Processual Penal. Direito Processual Penal. E aqui, como eu disse, nosso módulo é recursos e ações autônomas. Recursos e ações autônomas de impugnação. Antes de eu começar os recursos propriamente ditos, é preciso que eu traga a classificação dos atos judiciais. Por que isso? Porque isso vai permitir que vocês saibam qual recurso cabível diante de uma determinada decisão. E eu já adianto que aqui no processo penal a coisa é um pouco bagunçada. Como assim é bagunçada, professor? Bom, não é certinho como lá no CPC, no Direito Processual Civil. Isso porque o nosso Código de Processo Penal é um decreto-lei de 1941. É o decreto-lei 3689 de 1941. Esse decreto-lei é bem antigo. E, além de ser bem antigo, o Código de Processo Penal sofreu diversas modificações. E o legislador meio que esqueceu de modificar a parte dos recursos. Então, toda a classificação de atos judiciais aqui do processo penal, ela tem alguma falha, tem algum problema. E aqui os autores brigam a respeito da classificação. Por quê? Porque existem classificações que não servem para nada, dos atos judiciais, e tem classificações que têm um fim, têm um objetivo. E o objetivo é a teoria dos recursos. Então, eu gosto da classificação que tem como objetivo a teoria dos recursos. Essa classificação é a que importa. Tá certo? Vamos lá. Essa é uma classificação que o Pacelli faz, eu acho uma classificação bastante interessante, entre despacho, decisão interlocutória simples, decisão interlocutória mista, decisão com força definitiva e decisão definitiva. O que é o despacho? O que é o despacho? O despacho é um ato de mera movimentação processual, é um ato de mera movimentação processual sem conteúdo decisório e que, por isso, não causa prejuízo à parte. É um ato de movimentação processual sem conteúdo decisório e que, por isso, não causa prejuízo à parte. Contra o despacho, não cabe recurso. Contra o despacho, não cabe recurso. Eu sei que, em processo civil, existem doutrinadores que dizem que contra despacho cabe embargo de declaração, porque o novo CPC falou que cabe embargo de declaração de
todos os atos judiciais, de qualquer ato judicial. Então, tem doutrina que aponta que contra despacho cabe embargo de declaração. Então, é bom que vocês saibam disso. Mas, como regra, isso não repercutiu no direito processual penal e os doutrinadores, em geral, dizem que não cabe recurso contra despachos. Tá certo. Agora, eu falei do despacho e agora nós vamos para as decisões interlocutórias simples. Quais são as decisões interlocutórias simples? As decisões interlocutórias simples são aquelas que resolvem uma questão processual, mas não encerram o processo. Elas resolvem uma questão processual, mas não encerram o processo. Professor, me dá um exemplo. Sim, a decisão que recebe a denúncia ou queixa. A decisão que recebe a denúncia ou queixa. Quanto a essa decisão, eu tenho uma observação. Tradicionalmente, a jurisprudência do STF e do STJ entende que não precisa ser fundamentada a decisão que recebe a denúncia ou queixa. Bom, mas recentemente, tanto a 5ª turma quanto a 6ª turma do STJ têm entendido que precisa de fundamentação, sim. A decisão que recebe a denúncia ou queixa precisa ser fundamentada. Lógico que é uma fundamentação simples, você não precisa exaurir todos os argumentos, mas você precisa fundamentar, precisa falar o seguinte: olha, estão presentes as condições da ação, os pressupostos processuais, e tendo em vista a presença das condições da ação e dos pressupostos processuais, eu recebo a denúncia ou queixa. Isso foi questionado na última prova do TRF2. Ok? Então, saibam que tem uma ligeira modificação na jurisprudência quanto a esse tema. Decisões interlocutórias mistas. O que são decisões interlocutórias mistas?